Solta aí, minha filha. 7 razões para celebrar a Páscoa. 7 razões para celebrar a Páscoa. Estamos chegando no nosso Brasil ao número impressionante e alarmante de 350 mil mortos. Aquilo que antes parecia estar tão distante de nós, na China, na cidade de Wuhan, depois foi para a Europa, Estados Unidos, e lembro-me que alguns amigos diziam o seguinte: Júlio, não se alarme, não alardeie tanto essa pandemia, porque isso é uma coisa que não tem como chegar aqui no interior baiano. E hoje nós estamos participando de velórios, de cultos fúnebres, de pessoas que estão próximas a nós. Nós temos nesta igreja pessoas que se foram e não tivemos tempo nem de nos despedirmos delas. Estamos chorando mortos com uma idade cada vez menor. Aquilo que julgavam todos uma doença de idosos, um mal para quem possuía algum tipo de comorbidade ou alguma doença já dentro de si inerente. Estamos percebendo que cada vez mais o vírus está se mutabilizando, ele está mudando e provocando mais e mais mortes, e ninguém consegue entender de fato o que está acontecendo. Então eu pergunto: Páscoa é vida? Páscoa é ressurreição? Páscoa é vitória sobre a morte? Páscoa é esperança de eternidade? Como num período como esse, de uma tragédia humana sem precedentes, nessa época que vivemos, como nos alegrarmos com a Páscoa de Jesus? Como podermos ainda exigir às pessoas que se lembrem desta data como uma data festiva, como uma data digna de ser comemorada, celebrada? Como? Olha cá para mim, você que está em casa. A nossa alegria não é uma alegria que depende da quantidade de dinheiro que tenhamos no bolso. A nossa alegria não é uma alegria que depende do carro que dirigimos, se ele é novo ou não. A nossa alegria não depende se no nosso telhado há uma goteira ou não. A nossa alegria não depende se na nossa casa, na nossa família, há saúde plena ou não. Porque a alegria do cristão, a alegria do Filho de Deus, é uma alegria que está além das circunstâncias humanas. Provavelmente você vai sair daqui, após o final desse culto, você vai sair daqui cheio do Espírito, você vai sair daqui navegando no Espírito, mas você vai chegar em casa e você provavelmente vai se defrontar com os mesmos problemas que você deixou antes de vir para cá. Só que tem um detalhe: essas lutas não definem quem você é. Essas circunstâncias adversas, terríveis, que você experimenta no seu dia a dia, não determinam a sua felicidade, porque a nossa alegria chama-se Jesus Cristo. E Ele foi, é e sempre será. Nós não estamos presos às coisas boas ou más que este mundo pode nos oferecer. Então eu quero passar para vocês aqui de maneira bem direta, bem objetiva, 7 razões que possuímos para celebrarmos a Páscoa. E eu quero que você leia comigo, vamos lá, primeira razão, vamos lá? Por que é que podemos celebrar a Páscoa? Para
relembrar que cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De nós todos. Isaías 53, versículo 6. O que é que esse texto bíblico está dizendo? Ao assumirmos a maturidade, ao pensarmos que éramos independentes e autônomos, donos dos nossos próprios narizes, ao contrário do que se poderia escolher, esperar, nós não decidimos amar a Deus, nós não decidimos segui-lo em obediência, mas na primeira manifestação de nosso livre-arbítrio, nós optamos pelo mal, optamos por um caminho em que viramos as costas para Jesus, optamos por alternativas que contrariavam a vontade de Deus em nós. Somos pecadores, estamos presos a esta enfermidade, a esta chaga que nos conduz ao inferno, à vida eterna sem Deus. Mas olha que maravilhoso, olha porque é que nós podemos, apesar dessa pandemia, apesar dessa maldita Covid-19, celebrarmos a Páscoa, porque nós temos que relembrar que cada um de nós, cada qual se desviava pelo seu caminho de desobediência, mas o Senhor fez cair sobre ele, na cruz de Jesus, a iniquidade, o pecado de todos nós. Isso é estupendo. Eu não estou aqui hoje pregando essa palavra para você como alguém que fez um grande esforço para ser uma pessoa melhor. Você não está aqui hoje sentado bonitinho, cheirosinho, com o seu perfume importado que ninguém pode sentir porque ninguém pode chegar perto de quase ninguém. Você não colocou a sua melhor roupa que quase ninguém pode nem olhar, porque ruas estão vazias, igreja está vazia, e a gente mal para perto das pessoas, ninguém tem tempo de reparar em ninguém. Nesse ponto foi uma benção essa pandemia. Então você não está aqui me ouvindo e me vendo, porque você é melhor do que aquela pessoa que está lá fora, caída, prostrada. Não, estamos juntos, eu e você, você e eu, porque o nosso pecado caiu sobre os ombros de Jesus na cruz do Calvário. Repito, não temos em nós nenhum tipo de potencial positivo, não possuímos nenhum tipo de destaque espiritual que nos capacite a nos autoproclamarmos como pessoas melhores que as outras. Se estamos aqui, estamos porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Isso é o que chamamos de sacrifício vicário, que quer dizer substitutivo. Segunda razão pela qual podemos celebrar a Páscoa, para relembrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Tenho dito isso aqui costumeiramente, Romanos capítulo 5, versículo 8. Tenho dito isso aqui sempre. Deus não encontrou você no seu melhor. Deus não me encontrou no meu melhor momento. Deus me encontrou no meu pior estágio, no meu pior nível de corrupção. Quando estávamos mortos, fedidos, purulentos, malditos pelo pecado que nos dominava e que nos colocou num charco de lodo sem precedentes. Quando não havia esperança mais humana para nós, quando as pessoas que mais nos amavam diziam, para ele não há jeito. Foi nesse estado de miséria pessoal que Deus veio ao nosso encontro. Como é que você acha que o filho pródigo se encontrou com seu pai? Ele não tomou um banho, ele não vestiu uma roupa, e humilhado foi ao encontro do seu pai, limpinho. Não, o filho pródigo, ele saiu de onde ele estava, do chiqueiro, da pocilga,
cheio de lama, fétido, cheirando a porcos sujos. E ali, na sua miséria humana, física e moral, ele foi ao encontro do seu pai, que já o esperava. Essa é uma verdade da qual não podemos nos esquecer. Então quero que você compreenda isso. Foi no seu pior, foi no meu pior, que Jesus veio ao nosso encontro. Quando você tinha uma aparência desagradável, quando você era repugnante, quando você era detestável, quando você era um ser execrável, foi nesse estado vil e digno de pena e misericórdia que o Senhor olhou para você e disse: eu escolhi amá-lo, eu escolhi amá-la, e vou até o fim por você, mandando meu filho morrer em seu lugar. Então isso é motivo para celebrarmos, queridos, queridas. Se alguém está aqui, seja você quem for, de onde vier você, com um coração cheio de autojustiça, como na parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como um destes pecadores. Se alguém tem essa atitude espiritual, eu quero lhe dizer, amado, amada, você está perdido ainda. Você está perdida ainda. Terceira razão pela qual podemos celebrar a Páscoa de Jesus: para celebrar o fato de que podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é que diz o texto bíblico? O neném vai derrubar a câmera aqui, segura o neném. O neném quase derrubou a câmera aqui. Meu príncipe, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Mamãe, fica tranquila, viu, mamãe? Eu quero você aqui com ele. Eu só tinha que falar, porque se a câmera cai, a transmissão é para o beleléu. Papai, fica tranquilo, quero vocês aqui com o neném, andando, correndo, fazendo bagunça. Tá legal? Só que se a câmera cair, não tem mais culto, aí acabou. Muito bem. Ah, Laurinha, que não vem assim, meu Deus do céu. Estou preocupado, que já me disseram que eu não vou poder falar um ai com Laurinha. Se o senhor falar um ai com Laurinha, para quem não sabe, Laurinha vai ser minha netinha, a partir do mês de julho, se Deus quiser. A gente vai brigar com o senhor publicamente. Já estou sofrendo chantagem, irmãos. Da minha esposa, da minha filha. O negócio está feio, juntinha. Disseram que eu vou ter a obrigação de, quando eu estiver pregando e Laurinha vier aqui para frente, parar tudo para abraçá-la. Será que eu vou fazer isso, irmãos? Será que eu vou fazer isso? Hein? Vocês que me conhecem bem, acham que eu vou fazer isso? Será, Tiffany? Eu sou meio duro, minha filha. Vamos lá. Já me perdi todo, meus irmãos. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Ei, vale a pena, foi muito bom isso aqui. Traga seus filhos, traga suas filhas. Amém, igreja? Não podemos ter ainda o culto infantil ainda, senão eles estariam lá. Aqui é o lugar para eles poderem aprender da palavra, mesmo numa linguagem que não seja dele. Aqui é o lugar para eles poderem já se acostumar com a igreja. Traga seus filhos. Eu só vi que o microfone ia cair aqui, no caso a câmera, né? Eu não podia, né? Mas fora isso, eu quero eles andando aqui mesmo, e que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá. Terceira razão. Podemos celebrar a Páscoa assim, para relembrarmos o fato de que podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia diz que aconteceu um fenômeno quando Jesus morreu.
Lá no templo, quem é que lembra? Qual foi o fenômeno? No templo aconteceu o quê? No Santo dos Santos, o véu do templo rasgou-se como? Como? De cima para baixo. Aquele local que era separado para apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar, no dia da expiação, no lugar que era o lugar mais sagrado da religião israelita. E o medo era tão grande que o sumo sacerdote entrava com uma corda presa, amarrada na cintura, com vários sinos amarrados ao longo da corda, para que ele estivesse lá no Santo dos Santos, só ele, ministrando no tabernáculo. E enquanto os sinos estivessem ali fazendo barulho, era sinal de que ele estava vivo. Quando os sinos paravam de fazer barulho, representava que ele havia morrido, fulminado pela glória de Deus, fulminado pela santidade de Deus. Então veja um respeito que o judeu tinha para com o Santo dos Santos, o lugar sagrado, onde o próprio Deus estava na visão do povo. Diz a Bíblia nos evangelhos, que quando Cristo deu o seu último suspiro, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Isso é um simbolismo profundo, de cima, porque foi Deus quem restaurou a comunhão dele com o homem. E a partir daquele momento, não havia mais a divisão em lugar santo dos santos e lugar santo. Todo lugar tornou-se santo para o crente em Jesus Cristo. Sendo mais claro, você está no ônibus, em pé, esperando a viagem acabar. Ali você pode entrar no Santo dos Santos. Você está fazendo a sua caminhada matutina, você está lá no seu elíptico, você está na sua academia, no meio de um monte de gente. Nesses lugares de esportes pessoais, você pode entrar no Santo dos Santos. Você está em casa lavando pratos, varrendo o chão, tomando banho. Nesse lugar você pode entrar no Santo dos Santos, porque em Cristo, pelo seu sacrifício, nós achamos misericórdia, nós encontramos graça para sermos socorridos em tempo oportuno. É por isso, irmãos, abrindo um parêntese aqui, que o crente não idolatra o templo físico. Amém, igreja? Porque o templo de Deus é quem, irmãos? O Santo dos Santos, o lugar onde Deus se encontra, é você. Isso dá uma analogia fantástica. Isso é uma metáfora fenomenal. Já imaginou, você pecador? Você é o lugar onde Deus escolheu habitar e, portanto, você está em comunhão com Ele 24 horas, porque onde você está, Deus se encontra com você. E isso foi a Páscoa que nos propiciou. A morte de Jesus, por ocasião da chamada Sexta-feira da Paixão, nos proporcionou esta dádiva. Por isso podemos celebrar a Páscoa sim. Quarta razão, para relembrar que Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa, né? Que coisa. Por que é que nós conseguimos vencer vícios que antes eram inexpugnáveis, invencíveis, inderrubáveis na nossa vida? Por que é que nós conseguimos superar tendências e inclinações para o mal que antes nós julgávamos serem impossíveis? A inclinação para o adultério, para o vício do cigarro, da bebida, dos jogos de azar, da mentira, da fraude contra o próximo. Como é que a gente consegue vencer essas coisas? Olha bem, olha o que diz o texto.
Você não vence os seus vícios, você não supera as suas mazelas firmado em você mesmo, mas no Cristo que vive em você, porque agora em Cristo você vive a vida de Deus. Já não é você quem vive, é Cristo em você. Se você entregou a Ele o controle da sua vida, não tem mais avareza. Se você entregou a Ele o controle da sua vida, não tem mais paixão pelo mal. Os seus gostos mudaram. Santo Agostinho, teólogo do século V depois de Cristo, ele disse uma coisa após ter se convertido. Escuta bem. Você que ainda está amarrado a alguns pecados, a algumas práticas que te afastam de Deus. Ele fala assim, o que antes se me parecia em amargura de alma, tornou-se-me em doçura de espírito. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Traduzindo para o tempo de hoje. Aquilo que antes para ele era detestável, meditar na palavra, orar, viver em comunhão, abster-se do pecado, aquilo que era amargura para ele tentar praticar e viver, tornou-se em doçura de espírito, porque não era mais ele tentando ser um bom homem, era Jesus vivendo na vida dele. Martinho Lutero, reformador protestante, segundo os seus biógrafos, quase todos os dias ele ia se confessar. Martinho Lutero, ele entendia que ele era um pecador tão miserável que para ele não havia jeito. E escute, ele era monge agostiniano católico, professor já de uma das maiores universidades da época. E Martinho ia, confessava-se por 1, 2 horas, se levantava e quando já chegava para fora da área da confissão, ele se lembrava de um pecado que ele não havia comentado e ele voltava e dizia: ei, tem mais um pecadinho aqui que eu esqueci de falar, me falta mais uma penitência ainda. Mas aí um dia Martinho Lutero começou a estudar a carta aos Romanos e ali ele aprendeu uma coisa que é algo que todos nós devemos aprender na prática: o justo viverá da fé, não é das obras. E o que é viver da fé? Na prática, é isso aqui, é entender que essa vida que eu recebi de Deus, na verdade não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Está entendendo isso? Você compreende isso? Não é você, é Cristo em você que o capacita a vencer todo o mal. Por isso nós podemos celebrar a Páscoa de Jesus. Vamos avançar, estamos caminhando para o final. Quinta razão pela qual podemos celebrar a Páscoa: para celebrar que aquele que não poupou o seu próprio Filho, Deus, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? O que é que você pensa que Deus não pode lhe dar? O que é que você busca sofregamente, ansiosamente, e acha que Deus é impotente para realizar? É uma cura? É uma vitória sobre algum pecado? É alguma bênção de ordem física? O que é que você busca e que nem você crê que você possa receber? Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz: Deus não poupou aquilo que ele tinha de mais precioso, a vida do seu Filho Jesus. Seu Filho que não era só seu Filho, mas era um com ele, porque Cristo é Deus. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas?
Não existem limites. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há alvos inatingíveis, não há alvos inalcançáveis, não há realidades que sejam impossíveis para um filho de Deus, para uma filha de Deus. Então podemos celebrar a Páscoa, porque a vitória sobre a morte de Jesus é a mostra de que qualquer obstáculo, por maior que seja, nunca será maior do que a morte. Mas ele a venceu. Como é que nós dizemos no ditado popular, aqui no Brasil? Para tudo tem jeito, menos para quê? Para quê? Para a morte. Mas para Jesus tem jeito. Então esse ditado não cabe mais na sua boca. Esse ditado, se for proferido por você, é uma blasfêmia, porque Jesus venceu a morte. Então não tem nada que não tenha jeito para ele, e para você também. E para você também. Penúltima razão pela qual podemos celebrar a Páscoa. Olha que lindo. Para relembrar, se liga nisso, e celebrar que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Isso é lindo, irmãos. Os discípulos estavam amedrontados, 3 dias após a morte de Jesus, porque eles sabiam que iria sobrar para eles também. Se o seu mestre fora sacrificado, o que é que então eles não iriam também experimentar em matéria de dor? O texto diz que eles estavam acuados, escondidos, refugiados. E Jesus, irmãos, olha, ele passa pela porta, a porta fechada. No corpo glorificado que ele tinha, a matéria não mais o prendia. Ele passa pela porta fechada e se coloca no meio deles. E sabendo do temor que prevalecia no coração de cada um deles, Jesus diz algo que era o antídoto para o medo. Jesus fala assim: paz seja convosco. Comigo aqui, vocês não têm mais o que temer. Eu pergunto para você nessa noite, Raquelzinha, eu pergunto para você, Bruno, pergunto para você, Disseu, eu pergunto para você, Fádia, Fernandão, para você, Robério, Bené, o que tem amedrontado o coração de vocês? Você que está em casa, o que está te causando pavor? O que te inquieta? O que te impede de dormir o sono dos justos? O que é que está atribulando o seu coração? Olha, assim como Jesus falou para os discípulos, Ele está falando para cada um de vocês agora. Ele está falando para você que está em casa: paz seja com a sua vida. Você crê nisso? Amém? Paz seja com a sua vida. Sétima e última verdade. Sétima e última verdade. Porque podemos celebrar a Páscoa de Cristo? Para celebrar e reafirmar: Jesus ressuscitou.
ressuscitou. Dá um glória a Deus para isso. Dá um glória a Deus para isso. Se você for a Jerusalém, e é o meu sonho ir a Jerusalém. O sonho da minha mulher é conhecer Paris. O meu sonho é conhecer Jerusalém, a cidade santa. Se você for a Jerusalém, lá você conhecerá uma igreja especial, a igreja do sepulcro vazio, o lugar onde supostamente Cristo foi sepultado, mas não se encontra lá nenhum vestígio de restos mortais, porque só Ele ressuscitou. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu amo fazer nesse período, eu amo fazer. Fiz domingo passado na igreja que eu estava pregando e vou fazer aqui também. Eu quero perguntar para você, onde é que está Allan Kardec, fundador do espiritismo contemporâneo? Onde está ele? Onde, irmãos? Morto. Onde está Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová? Onde está ele? Onde está Helena Blavatsky, fundadora do movimento Nova Era? Onde está ela? Morta. Onde está Joseph Smith Jr., fundador do mormonismo no século XIX? Onde está ele, irmãos? Onde está Siddhartha Gautama, fundador do budismo? Está onde, irmãos? Onde está Maomé, fundador do islamismo? Onde é que ele está? Onde está Ellen White e William Miller, fundadores do adventismo do sétimo dia? Estão aonde, irmãos? Mas Jesus Cristo, o fundador da única e verdadeira e exclusiva religião de Deus, está vivo e não temos destroços, não temos restos mortais dele em nenhum sepulcro humano. Glória a Deus! Então podemos crer nele, podemos celebrar a Páscoa, porque ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, diz a Bíblia, não é vã a nossa fé. Se a história dos evangelhos tivesse terminado na sexta-feira santa, na morte de Jesus, isso aqui seria uma mentira, uma perda de tempo. Conversa para boi dormir, história da carochinha, conto de fadas, mas nós cremos num Cristo que venceu a morte e pode nos fazer vencê-la também. Nós, os que cremos nele. Por tudo isso, então, independentemente das centenas de milhares de mortos, nessa pandemia maldita, apesar da fome que prevalece nos lugares mais distantes, apesar do desemprego crescente em nosso país, da classe empresarial que sofre tanto quanto os empregados que dependem dela, apesar de tantos flagelos, nós podemos dizer ainda, aleluia, Jesus ressuscitou e nele está posta a nossa esperança. Eu espero que você saia daqui com a cabeça levantada, com o ânimo renovado. Sei das suas lutas, sei dos seus entraves, sei dos seus problemas, eu sei de tudo isso. Eu também tenho os meus pessoais, eu também tenho os meus particulares. Mas acima de tudo isso, nós temos um Cristo vivo dentro do nosso coração. E é isso que basta, é isso que conta. É isso o que importa. Amém, igreja?
Eu quero que vocês assistam a um vídeo muito lindo, muito lindo. Mas tenta colocar aí, por favor, Filipão, uma qualidade de áudio boa. Vamos ver. Eu quero, espera aí, a gente até volta. Eu quero que todo mundo aí veja. Vamos ver se em casa também o pessoal consegue ouvir bem. Solta aí, o pessoal vai me dizer se está ouvindo direito. Solta aí. Está ouvindo, Rodrigo? Está dando para entender? Não é melhor baixar um pouquinho o som, não? Hein, Felipe? Vê aí. Você tem ouvido melhor do que eu. Tony, cadê você, Tony? Veja se você consegue ouvir direito aí atrás. Meu ouvido é péssimo. Só tenho orelha grande, mas o ouvido é péssimo. Vai lá. Tá bom? Pode perder o... Tá bom? Então volta do início, Felipe. Volta do início. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Eu não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de cara. Empregadas e patroas,
A cruz de Cristo nos coloca todos no mesmo nível, porque nós falamos de um Deus que se tornou carne para viver entre nós e experimentar as nossas dores e mazelas. É por isso, querido, querida, escuta o que eu vou dizer, você que está em casa. Não tem lugar na igreja para falta de perdão, não tem. Pode ter sido o que foi. Não tem lugar na igreja viva de Jesus para falta de perdão. Não tem lugar na igreja de Jesus para nariz empinado, para gente arrogante, orgulhosa, presunçosa, que se julga dona absoluta da verdade. Não tem lugar na igreja de Jesus para quem gosta de ditar normas e regras para os outros seguirem, para quem gosta de pisar no próximo, porque em Cristo, pelo seu amor que custou o seu preço de sangue, nós fomos todos nivelados no mesmo patamar. Não somos mais do que pecadores. Pecadores desesperadamente carecentes da glória de Deus.